Supremo Tribunal Federal, Cadê nosso ministro? Pronto, porque ele vai trazer aquela visão para a gente geral. O voto de Minerva. É isso. Vamos lá, Theo. Para não me indispor, eu concordo com o Pedro e eu vou discordar do Pedro. Então, vai ter. Mas brincadeiras à parte, Carol, Venceslau e Duran, eu acho que eu tô mais com o Venceslau. Eu concordo que, e de fato, obviamente houve uma vitória de Jair Bolsonaro. Se a gente pegar Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, de fato houve um resultado mais favorável ao PL de Jair Bolsonaro, obviamente, do que ao Partido dos Trabalhadores de Lula, apesar da melhora do PT, como o Duran mostrou há alguns minutos, com relação a 2020 e 2016, ficou parecido com 2016. Mas fato é que, levando em consideração Jair Bolsonaro, a gente destacou aí essas 4 cidades, Maceió, Rio Branco, Cuiabá e Aracaju, vitórias importantes. Cuiabá, uma das vitórias mais importantes nesse segundo turno do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas levando em consideração, se a gente pegar a lista das derrotas dele, a gente tem Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Fortaleza, João Pessoa, Belém, Palmas, Niterói, Rio de Janeiro e Goiânia. Derrotas importantes em cidades em que ele apostou as fichas. Outras cidades ele não apostou, inclusive deixou um pouco de lado com relação ao que era esperado. Belo Horizonte é um exemplo disso. Uma avaliação de pessoas próximas, de aliados, é que ele deixou a desejar com relação a Belo Horizonte. Contava-se com um apoio maior do que ele deu a Bruno Engler. Um apoio que vem desde a pandemia do novo coronavírus, ainda quando ele surgiu deputado estadual, o Bruno Engler, na ocasião, e que Bolsonaro não deu o apoio que deveria na avaliação de aliados do Bruno Engler no primeiro turno. Foi a avaliação, a percepção ali. O Pedro Venceslau traz uma avaliação importante, que é a de Registro. Vou dar um outro exemplo. Em Registro, o irmão dele não foi eleito. Vou dar um exemplo menor, mas que também mostra um pouco da situação. O filho do Jorge Seife Júnior disputou a vereador. E não foi eleito vereador. E tinha o apoio de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro gravou com ele, não conseguiu se cacifar para vereador em Florianópolis, então, em Santa Catarina, perdão. Então, também mostra algumas das dificuldades, obviamente, peculiaridades à parte, mostra um pouco das derrotas de Jair Bolsonaro nesse segundo turno. E, para além disso, o que a gente havia conversado um pouco antes, Jair Bolsonaro enfrenta, diferentemente, a esquerda também passa por esse problema nessas eleições, mas se vê em um cenário em que a direita não está mais atrelada somente ao seu nome. Esse é o ponto principal e acho que é o ponto crucial dessas eleições, o que essas eleições municipais mostram e que servem de lição para 2026. Houve uma pulverização dos votos na direita. A direita, aquela história de que o Caiado disse há alguns dias de que a direita não tem dono, ficou muito nítido nessas eleições, ficou muito claro nessas eleições, que não necessariamente um candidato de direita, ele necessariamente estará atrelado ao ex-presidente da República. O exemplo claro disso foi o que a gente viu, e bater na mesma tecla, mas a gente viu com Pablo Marçal na cidade de São Paulo. Essa pulverização dos votos da direita, esse racha na direita. Mas não somente Pablo Marçal. Outras cidades comprovam que candidatos de direita se elegeram sem necessariamente ter por trás Jair Bolsonaro ou a simpatia, o apoio do ex-presidente da República. Esse é um dos grandes desafios para ele, que, passada a eleição, e aí puxando para o lado jurídico, tem questões na justiça e, passada a eleição, esses processos devem começar a andar. Então, politicamente inelegível até 2030, mas agora na justiça uma série de problemas que podem se desencadear passado o período eleitoral. Lembrando que, durante o período eleitoral, houve uma espécie de suspensão, de congelamento desses processos para que não houvesse nenhum tipo de possibilidade de interferência de decisões judiciais no processo eleitoral nas diversas cidades brasileiras. Mas esses processos devem começar a andar a partir de agora. Trazendo tudo isso porque faz parte desse pacote que envolve a figura do ex-presidente da República. Carol, Pedro Venceslau e Pedro Duran.